Olá, Flávio, seja bem-vindo. Tudo bom, meu amigo? Vamos esperar o pessoal chegando para a gente conversar um pouquinho sobre finanças, sobre mercado de trabalho, sobre os impactos no nosso fluxo de caixa. Excelente. Daqui a pouco nosso amigo e parceiro, o Jean Carlos, vai estar chegando para a gente começar a conversar. Olá, tudo bom? Como é que estamos? Minha amiga Érica, seja bem-vinda. Bom dia, Érica, bom dia. Chegar para que a gente possa falar um pouquinho sobre esses impactos, o que é que ele pode fazer para nos ajudar em nosso fluxo de caixa, né? Essa desoneração da folha, essa suspensão do trabalho, como isso mexeu no fluxo de caixa da empresa. E parceiro Jean Carlos chegar para que a gente possa dar continuidade aqui à nossa live. Pronto, o Jean Carlos chegou. Vamos estar solicitando ao Jean Carlos para que ele possa participar. Mestre Jean Carlos, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Tudo em paz, meu amigo. E então, como estamos? Preparado para mais uma luta? Para mais Exato. Um dia do nosso programa aqui do Empresário Amigo. Vamos fazer aqui mais um bate-papo bem descontraído, bem à vontade, sobre a forma que a gente tem de ajudar os nossos empresários, né? Jean Carlos, a gente sabe que nesse momento que estamos vivenciando, as empresas elas passaram ou estão passando, a grande maioria, por certas dificuldades financeiras, a questão do fluxo de caixa. Infelizmente, nós sabemos que a grande maioria das nossas empresas, pequenas e médias empresas, elas não têm um controle financeiro tão efetivo. E a gente sabe também que essa cultura, ela terminou, ela está tendo que ser readequada, ou seja, as empresas elas estão começando a entender que a gestão financeira ela é necessária. Por outro lado, nós verificamos que o governo, não só no Brasil, mas no mundo todo, eles trouxeram alguns tipos de incentivo para que a economia não fadasse à bancarrota, né? Então, eles injetaram dinheiro de alguma forma, eles reduziram impostos ou não cobraram os impostos em outros, tanto aqui na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, foi feito
Alô? Oi? Eu acho que você caiu aí. Houve uma queda na conexão, Felipe? Ah, perdão, perdão. Eu estava falando que, assim, a Lei 14.220, né? Ela veio para ajudar a, as empresas a minimizarem os impactos do custo, da folha de pagamento, né? De que forma isso pode nos ajudar? Vem bem, Felipe. A gente sabe que é, um dos maiores custos das empresas hoje em dia realmente é a folha de pagamento, né? Então, a gente conseguindo, claro que tem os insumos, tem todos os outros despesas ordinárias, extraordinárias da empresa, mas o grande custo realmente cairia sobre a folha de pagamento. E esse custo é uma coisa que, se houvesse uma redução brusca desse custo, ou seja, isso acarretaria desemprego em, em escala, teria um grande prejuízo para a economia como um todo, né? Uhum, Então, o que é que realmente o governo fez nesse momento de pandemia? Realmente ele fez aquela lei de incentivo à manutenção do emprego, né? Que deu várias alternativas e várias opções para poder manter e conseguir manter os empregos nas empresas, tá certo? A principal delas foi realmente a medida provisória que tornou-se lei, a 14.020, como você falou, né? Que foi a lei de incentivo ao emprego, que deu a opções de suspender os contratos de trabalho, né? Ou reduzir proporcionalmente, reduzir a carga horária, consequentemente o salário. Isso, com o governo subsidiando, foi um ganho para as empresas que poderiam ter não demitir e os trabalhadores de também não terem seus contratos encerrados, né? Então, a medida mais forte, mais emergencial, mais significativa realmente foi essa, que inclusive foi até através de um decreto foi até prorrogado também, né? Então, a gente uhum. tem essa principal força, essa principal pujança do nosso capital de giro realmente foi a questão da Lei 14.020, que deu a opção de suspensão e redução dos contratos de trabalho, né? Isso foi a principal que a gente pode ver. Contudo, isso aí foi principalmente injetado diretamente na área trabalhista, que deu esse retorno todo. Agora, existiram várias outras coisas, como você falou, na área fiscal também, o governo deu vários incentivos, né? E entre outras áreas, entre outras coisas, né? E a gente veio aqui hoje não só para falar sobre essas medidas que já foram, digamos assim, colocadas pelo próprio governo, como esses incentivos, mas também de algumas medidas preventivas que nós podemos fazer com a legislação que nós já tínhamos em mãos de planejamento para reduzir esse custo e fazer em conjunto, fazer da folha de pagamento um parceiro do fluxo de caixa e a gente ter um resultado melhor e uma Uhum. despesa melhor no final do mês. Entendeu? Uma das coisas que você falou que é bem interessante, né? Toda vez que se fala em reduzir custo, a primeira coisa que o empresário pensa é em reduzir mão de obra, porque ele percebe que a mão de obra ela é facilmente reposta, né? Caso haja uma necessidade. Você consegue diminuir o custo de forma muito imediata, às vezes, e você consegue repor ele também de forma meio que rápida também. Só que a gente percebe que o fato de você estar trocando funcionários para algumas atividades, você está perdendo também o conhecimento daquela atividade. Então, a gente tem que pensar que essa forma que o governo trouxe para que não houvesse o desligamento foi uma coisa importante, porque a empresa continuou com seu capital intelectual empregado. É bem interessante isso. É, e fora disso, Felipe, também a questão, a consequência da macroeconômico, né? Porque a partir do momento que você começa a fazer desligamentos, tem consequências diretamente na economia também, né? Com a queda do consumo, né? Um índice maior de desemprego, tudo isso aí vai afetar e vai acarretar isso aí, né? Tá? E, além de tudo, o empresário não só
vai perder essa parte intelectual, mas tu vai também perder aquele investimento indireto que ele pensa que não fez, mas na verdade fez, de todo o treinamento, de toda a capacitação que ele fez já naquele funcionário. E isso é um investimento que ele não contabiliza, mas que é importante. Que outra empresa pode já pegar aquele funcionário já preparado, um concorrente dele, ele já vai ter um custo bem menor, uma produtividade muito melhor em cima disso aí. Isso aí ele não bota na conta também, né? Ele deveria colocar isso aí para pensar também, né? Pois é. O Flávio está nos perguntando aqui, Jean Carlos, essa medida para incentivar a manutenção dos empregos, embora necessária, vai gerar uma conta no futuro para a nação, muito cara. Você acha que a sociedade tem consciência desse sacrifício? Sim, eu acho que são duas perguntas, mas que se vai gerar ou não. Eu acho que vai gerar, mas eu acho que está dentro do planejamento. Eu acho que eu entendo que até porque assim você percebe que quando o Congresso queria aumentar um pouco esse incentivo, esticar um pouco mais, a equipe econômica deu um freio muito bem tranquilo. Ou seja, pelo menos eu não tenho esses dados exatos em mãos, mas possivelmente tudo isso aqui está dentro do planejamento, né? Que querendo ou não, tem que se pagar o preço, vai ter que se pagar, é verdade. Mas que está dentro do planejamento, dentro do viável, dentro do possível deles, até então, pelo menos, né? Se contando também com o aumento do PIB, que aí vai gerar vários impostos a mais. Então, ele deve estar contando com esse crescimento econômico também para poder cobrir esse buraco no futuro. Como eu acho que todo o empresário também nesse momento. Nesse momento, o empresário que, se ele for ver o momento dele atual, né, na situação que ele está, com o faturamento que ele está, possivelmente ele não iria seguir em frente. Mas acho que todos eles estão apostando numa retomada bem punjante da economia para manter seus negócios hoje em dia. É interessante, existem alguns contrassensos que a gente está encontrando na economia, né? E a gente reflete isso muito fácil na Bolsa de Valores. Então, assim, a economia ela está aos poucos, isso em todo mundo, tá? Em todo mundo, a economia ela ainda está a banho-maria, né? Então ainda está a passos lentos, mas a Bolsa de Valores já precificou todo esse contexto e já está trabalhando em altas, né? Então, É porque assim, ela o trabalha com o mercado mercado financeiro, futuro. o mercado financeiro ele já precificou isso. E uma das coisas que alguns colegas economistas falam, ou falavam lá atrás, é que nós tínhamos dois tipos de retomada de crescimento. Ou a retomada em V, né? Chegávamos ao fundo do poço e íamos subir vertiginosamente, ou nós íamos ter uma em U, né? Nós chegaríamos ao fundo do poço, passaríamos um grande tempo lá e depois iríamos retomando paulatinamente. Alguns falavam na retomada em W, nós cairíamos, subiríamos, cairíamos de novo e voltaríamos a subir. Pelo que nós percebemos hoje, a gente vê que a economia ela tende a voltar muito forte. Tá? Acredita-se que o mês de abril, finalzinho de abril, início de maio, foi o fundo do poço. Então, que agora as coisas estão voltando à sua normalidade. Corre-se o risco de uma segunda onda, com certeza, isso está rodando todo mundo, mas eu acredito que a economia como um todo ele já vai estar prevenida, já vai conseguir contornar algumas coisas. E principalmente agora que já existe algumas possíveis vacinas, né? Então a economia vai conseguir trabalhar um pouquinho mais. Eu falar um pouco sobre essa parte da economia, já vou adentrar muito na sua área, mas eu como assim acompanho também um Fique à pouquinho vontade. acompanho também um pouquinho o mercado financeiro. A gente viu ontem que bolsa já batendo a 104 mil pontos, dólar caindo novamente a 113, aqui é R$5,13, né? Então a gente vê que tem uma pujança grande. Eu acho que talvez esse seja um momento de ouro. Eu não sei se poderia chamar disso, mas um momento de ouro
de aquela pessoa que tiver condições e tiver visibilidade, visão para o futuro, de sair na frente de muitas pessoas e ganhar um mercado assim na frente de outros que pode pegar essa oportunidade e sair na frente, digamos assim. O que eu tenho falado muito para os meus clientes, esse é o momento de você reequilibrar suas despesas, de você reequilibrar a sua empresa. Conheça a sua estrutura de custo, entenda o momento que você está vivenciando, feche todas as torneiras e a economia vai voltar, tá? É o momento de você se reinventar. Eu tenho clientes que estão comprando os concorrentes, porque ele era um pouquinho mais organizado, enquanto que o concorrente não era. Então, ele tá expandindo. Que muita Uma coisa que me, empresa já vai, mas a grande maioria, os fortes vão sobreviver. É uma coisa que me surpreendeu nessa pandemia, logo no início, Felipe, não sei se você notou isso também, foi porque a gente não tem conhecimento, claro, a gente tem vários clientes, vários empresários, clientes, mas a gente não está por dentro exatamente da questão financeira, do caixa dele, né? Da saúde financeira. E quando a gente viu que esse momento que algumas pessoas pararam, eu vi todo mundo num desespero tão grande que significou o quê? Ninguém tinha fluxo de caixa para mais do que 15, 20 dias. Que é a coisa mais normal do mundo de qualquer empresa lá fora ter. Pelo menos 30, 60 dias a empresa ter esse fluxo de caixa. E pegou de uma forma que viu que o brasileiro não tem essa cultura, né? Ele fica trabalhando ele gira com uma coisa praticamente que diária, o fluxo de caixa. Ele não tem essa programação financeira de um imprevisto, do risco do negócio, que isso aí tem que ser colocado na ponta do lápis também. O negócio tem risco, né? Todo ele tem. Uma das coisas que é interessante, você falou muito bem, a empresa nacional, ela é muito imediatista. Eu quero resultados para ontem. Eu não me programo para ter um resultado futuro. Eu não faço um planejamento quando eu vou fazer um investimento. Eu preciso trocar uma máquina, eu vou simplesmente lá, compro a máquina e eu já quero que ela me dê resultado. Não é assim. Tá? Lá fora, as grandes empresas, ou até mesmo as pequenas empresas, existe um certo treinamento para isso. Mas Vê só, Felipe, eu queria só agora, realmente nesse momento, eu queria até voltar um pouquinho ao nosso tema lá, eu queria passar algumas dicas, inclusive, né, para o pessoal que está vendo a gente, de como exatamente ele poderia usar um instrumento da Folha em benefício da gente. E tratar ela como uma forma de ganho e não como uma forma de despesa, exatamente. Né? Que ela não seja um empecilho para o nosso crescimento. Né? Então, assim, existem formas que a gente, assim, algumas pequenas dicas, principalmente nesse momento, que nós temos vários incentivos, né? Que a gente pode utilizar. Né? Eu enumerei alguns aqui. O primeiro a gente já falou, que foi realmente a questão da utilização pelo empresário, da suspensão e da redução do contrato de trabalho. Né? Isso aí vai dar um fôlego muito bom para todo mundo, principalmente para as áreas econômicas que demoraram mais a retornar, bares, restaurantes, principalmente. Né? Um outro fator que foi muito, muito bom foi o parcelamento, né? E a prorrogação dos vários impostos, né? Como até o próprio FGTS, o Simples e alguns impostos federais, que foi dado esse parcelamento. Agora, em relação a isso aí, eu acho que foi bom. Eu, como empresário, também utilizei um pouco desse benefício, mas eu queria deixar uma observação aqui para quem está utilizando, saber utilizar, pegar um profissional, desde um contador ou um agente financeiro, para que possa fazer uma programação. Por quê? Porque esses impostos não estão sendo isentados. Eles estão sendo prorrogados e parcelados. Né? E se eu prorrogo eles para outubro, novembro, dezembro, tudo bem. Mas só que em outubro, novembro e dezembro eu vou ter os impostos correntes do mês também. E eles vão ter que se acumular. Né? Então, pode ser que isso aí está certo, que a gente vive uma situação hoje que é de retomada. Em dezembro eu vou estar muito bem, mas a gente tem que ter um planejamento para que isso não vire uma bola de neve, se prorrogue tudo, né? E que vai estourar lá na frente. Né? Então, assim, a prorrogação e o parcelamento dos impostos é outro item que é muito bom também. Tá? Indo mais para a área...
Diga. E é importante até reforçar o que você está falando, Jean Carlos, porque se você não tiver esse planejamento, esse fluxo de caixa bem alinhado, esses impostos, eles podem estar sendo, você pode estar se beneficiando agora, mas lá na frente ele vai quebrar o teu caixa, Exato. né? Tá. O que é que você tem mais de dicas aí para a gente, Jean Vamos lá. Carlos? Então, assim, outra coisa muito boa que veio nesse período de pandemia foi a questão da. Inclusive, a questão foi até, da MP foi até revogada, caducou, na verdade, né? A questão da mudança do trabalho para home office também. Eu acho que isso aí foi um Uhum. instrumento é, muito, muito forte, né? Não só para aquele período de pandemia, mas para o resto da vida, né? Eu estou falando Isso é uma isso tendência. é, eu estou falando isso até como próprio empresário também, porque era uma coisa que estava na minha frente. Eu nunca parei no corre-corre do dia a dia, não parou para fazer um planejamento estratégico, uma análise da Uhum. sua empresa, olhando para dentro. A gente nunca olha isso, a gente olha muito mais a empresa dos outros, o mercado em si, do que como você está hoje, né? E o trabalho home office veio no momento que fez muitos empresários despertarem para isso. Eu vou dar o exemplo lá do escritório, a gente foi forçado a fazer o home office no período de pandemia, mas só que é um caminho sem volta. Nós já reduzimos, isso aí impacta diretamente no teu fluxo de caixa. Você não vai ter Uhum. despesas com deslocamento com funcionário. E essa despesa de deslocamento tem várias repercussões. Vou até falar aqui, parar um pouquinho nela, porque quando você não gasta, você não tem um custo com deslocamento de funcionário, é um custo direto teu que está reduzindo. Mas tu estás ajudando também o sistema de transporte público, porque está Isso. reduzindo esse fluxo. Você está reduzindo também a questão do contágio, porque está evitando que existam aglomerações. Então tem uma repercussão muito grande nisso aí também. Não só diretamente no teu bolso, né? Você vai reduzir com a questão da alimentação. Alguns funcionários tinham aquela refeição, ticket de refeição, que você tinha que pagar tudo. Isso aí vai ser um outro benefício. A tua estrutura física como um todo, a redução da energia elétrica, por exemplo. Você para ter ideia, eu consegui no escritório uma redução de 75% no valor da minha energia elétrica, né? Uhum. Fora o material ordinário do escritório, porque você está lá com água também, você está lá com material de expediente, né? Que normalmente são Cafezinho. mais cafezinho, faxineiro, né? Então, tudo isso aí chega a dar um auxílio que, nesse momento, em qualquer real, eu entendo que é muito válido de economia, né? Então, E uma esse trabalho coisa que home é office interessante, né, uma coisa que é interessante, está inclusive surgindo uma tendência que já vinha, né, que é os coworks, né? Os coworks, eles vinham com a pegada de crescimento e acho que para quem quer investir nessa área de cowork é bem interessante, porque existem alguns coworks, inclusive, que eles têm salas fixas que você pode colocar a tua empresa lá. Eu, por exemplo, não aconselho a se colocar a empresa em sua residência ou endereço fiscal, porque você aumenta o IPTU do seu endereço residencial. Então, eu não acho legal. Mas se você coloca isso dentro de um cowork, você tem a possibilidade de ter reuniões, que às vezes a grande dificuldade é levar um cliente, né, para um ambiente interessante, um ambiente agradável, né? Principalmente no meio jurídico, né? Você tem que ter uma vê área só, para... no nosso caso especial, assim, a gente poderia, eu não cheguei a fechar exatamente o escritório, né? Nós fizemos essa Uhum. redução toda, nós mantemos a estrutura física, mas só essas medidas do home office, né? E Uhum. algumas outras coisas já chegou a reduzir bruscamente, né? Sim. Então já é um incentivo. A gente, na verdade, porque com a questão de atendimento e de área de trabalho, a gente precisa realmente, esporadicamente, ter reuniões, ter uma apresentação para um cliente ou outro. Então, realmente, pelo menos, por enquanto, nós resolvemos se manter, por enquanto, a estrutura física. Bem, totalmente, muito, muito, muito simples, muito mais leve, muito mais Uhum. tranquilo do que era antigamente. Mas esse aí realmente é um impulsionador também muito forte, tá? Perfeito. Mais alguma dica Outra para a coisa. gente? Tem, sim. Eu acho que, assim,
fora essa questão que foram diretamente causadas pela pandemia, tem algumas medidas, Felipe, que assim, a gente já vinha, sempre existiu na área trabalhista, sempre foi um gargalo, digamos assim, da área trabalhista, que alguns pontos que eu queria só para alertar o empresário desse momento que sempre é bom ter uma questão de prevenção. Primeiramente, dizendo que a prevenção é sempre a melhor forma de se reduzir custos e despesas trabalhistas, seja ela judicialmente ou não, né? E assim, a gente tem 20 anos que acompanha a empresa nessas áreas trabalhistas e por mais organizada que seja, por menos organizada que seja, sempre tem um principal gargalo que eu poderia identificar hoje, até hoje, seria realmente o controle de jornada. Esse é o gargalo que sempre gera a majoração das reclamações trabalhistas. Quando você pensa que o teu funcionário vai botar você na justiça, não vai ganhar tanto, quando você vai ver aquelas horas trabalhar, aquelas horas extras que ele pede lá e que são computadas, que você, às vezes, por falta de organização, não tem aquele controle, não pode se defender bem. Já vi inúmeras empresas quebrarem basicamente sobre isso, Felipe. Então, assim, a primeira dica é controle rigoroso da jornada de trabalho, tá? Infelizmente, no a gente tem que ter sistema home isso. office, a gente consegue fazer esses controles? Veja só, o sistema home office, a princípio, você tem as duas opções de ter esse controle de jornada de trabalho ou não ter, tá? Vamos ver para o lado quando você não tem. Quando você não tem, você não pode cobrar do funcionário aquele horário, nem pode ficar estimulando ele aquele horário que você predetermina. Você tem que dar uma demanda para ele e ele dá esse retorno. Se ele vai dar esse retorno à noite, se ele vai dar esse retorno no feriado, você não pode cobrá-lo. E, consequentemente, se você não cobrar o horário dele, ele não vai ter controle de jornada. Se não vai haver controle de jornada, ele não vai ter direito a horas extras. Tudo bem. Seria o caso Mas se de você trabalhar, quiser... seria o caso de trabalhar por tarefas, Sim, atividades? por demandas. Você dá, por exemplo, ele é advogado e você dá 5 processos para ele fazer 5 defesas e ele passar 3 dias para poder fazer isso. Não interessa se ele vai fazer no horário comercial ou não, né? Diferentemente, se você tiver um call center, por exemplo, e você queira que a pessoa trabalhe em casa, aí o call center ele vai ter que necessariamente trabalhar no horário comercial para poder atender vender aquele produto ou algum outro tipo dessa forma. Então, você vai ter que ele trabalhar no horário comercial, você vai controlar que ele trabalha ali, né? Até porque senão não vai ter eficiência o trabalho dele, né? Então, nesse caso, realmente você teria que ter esse controle. E como seria esse controle, na verdade? A gente tem que se adaptar, né, de alguma forma, tecnologicamente, para poder fazer isso. O ideal seria isso. Um ponto eletrônico, um acesso dessa forma. E se não tiver? Se não tiver, a gente tentar educar que ele não... E conseguir provar que ele, fora daquele horário, ele não executou o trabalho. Ou seja, evitar a troca de e-mails, a troca de conversas fora do expediente. Isso seria a forma mais correta, né? Ou bloquear, por exemplo, muitas pessoas, quando estão trabalhando no home office, têm acesso ao servidor e a um sistema da empresa, por exemplo, em comum. A empresa bloquear aquele sistema fora do horário. Então, é uma outra opção que a pessoa não vai poder trabalhar fora do horário, né? Como caísse exatamente o sistema naquele momento. Então, esse controle de jornada, eu acho que é fundamental, faz muita diferença, faz muitas empresas quebrarem aí por fora, tá, Felipe? Mas outra dica importante também, tá? A questão no comércio, a questão do pagamento de comissões, né, e bonificações, porque elas podem ter repercussões muito grandes lá. Quando o comércio, hoje, pelo menos eu digo aqui, pelo menos regionalmente, tem um costume de tentar pagar sempre aquelas comissões por fora, né? E não não incluir repercussões naquela conta, né? E aí chega o trabalhador lá na frente, quando vai com a demanda trabalhista, inclui tudo e aquelas repercussões viram uma bola de neve impressionante, né? Eu digo isso aqui, principalmente... Alto, né? Exatamente, porque aí, quando você... por exemplo, um trabalhador o normal do comércio, que tinha um salário de R$ 1.100, um piso, ele tira mais R$ 1.000, por exemplo, de comissão por mês, né? E você não paga encargo sobre isso. E ele chega a provar lá na frente que ele recebia esses R$ 1.000, né? Sobre isso aí vai incidir FGTS mensal, sobre isso aí vai incidir férias, sobre isso aí vai incidir 13º, né? Sobre isso aí vai incidir inúmeras outras coisas que vão
pesar lá na frente também. E chega, é um erro muito forte dos empresários. Aí qual seria a alternativa? Colocar por dentro, o empresário vai dizer, não, se eu colocar dentro do contra-cheque, eu não vou ter condições de pagar, o peso vai ser grande. Qual seria a alternativa? Tentar verificar como a gente poderia fazer essa bonificação, essa premiação para o empregado, né? A gente pode trocar a comissão por bonificação. Qual a diferença de um para o outro, basicamente? A diferença é que um tem normalmente é um valor financeiro que tem uma normalidade de pagamento. Todo mês você tem aquilo. O outro pode ser através de prêmio, um cartão presente seria uma alternativa, né? Uma viagem seria uma alternativa. A cada 3 meses, o melhor vendedor de 3 meses vai ganhar uma viagem para a Europa. Ó. Isso aí não vai haver repercussões nem inclusão na incorporação no salário, né? Então, isso aí também é outra dica bem forte. Tá? Uma coisa que é interessante quando a gente fala de comissionamento, aí é uma percepção mais para o lado financeiro, tá? É que o empresário ele não sabe formar preço, tá? Porque se ele considera o valor das comissões dentro da formação de preço dele, ele não tem por que não estar pagando. O grande problema é que ele, ou quando considera, não quer pagar a parte que é do nosso sócio maior, que é o governo, né? Uhum. Então, ele quer colocar isso no bolso. Então, a gente tem que pensar o seguinte, se eu formar bem o preço, eu consigo pagar e não ter prejuízo nenhum. Agora, isso tem que estar bem planejado, né? Então, o planejamento financeiro, ele começa na formação de preço, tá? Mas beleza. O que é que nós temos mais de dicas, Giancarlo? Vamos lá. Outro gargalo, digamos assim, que a gente tem também, seria a situação de, dependendo do teu ramo de atividade, aquelas indenizações sobre insalubridade e periculosidade também é muito forte. A gente vê muito isso aí em demandas que tem uma repercussão muito grande, né? Por quê? Porque às vezes você pensa que teu ambiente de trabalho não é perigoso nem insalubre, né? O trabalhador está ali todos os dias e você só vai descobrir isso quando ele é desligado e aciona você judicialmente. E aí vem uma pancada grande, 2, 3 anos de adicional disso aí, que também pode vir a ter uma repercussão. E qual é a dica de tentar resolver? Vou voltar para aquela inicial, a prevenção. Você sempre fazer um estudo do teu ambiente de trabalho e com esse estudo, analisar se teu ambiente é perigoso ou insalubre através de um técnico especializado para isso, já vai te dar uma garantia, né? Não só para ter o próprio conhecimento, saber onde você está, né? Como é teu ambiente, mas também até te servir como prova futura, né? De qualquer demanda que você ter esse documento, esse estudo guardado com você. Isso é importantíssimo. Eu acho que isso aí vale muito, né? Para poder qualquer empresa se programar e saber que se o meu ambiente é insalubre, eu tenho que pagar essa salubridade. E se eu pagar essa salubridade, eu tenho que majorar meu preço. Então, vai ser mais um índice, mais um fator de precificação também. Aí já vai impactar na parte econômica, né? Exatamente. Tem isso aí também. Mais alguma E por fim, dica? por fim, eu acho que a gente tem que zelar sempre pelo tratamento com os colaboradores, né? Ou seja, Exatamente. a gente ser cordial, tratar bem, isso aí já é uma questão da educação, mas também que no ambiente de trabalho, se a gente ultrapassar isso, a gente vai ter repercussões, a gente saber que vai ter repercussões no bolso dele, financeiramente, né? Porque se você trata mal todos os dias, se você xinga, se você estoura, simplesmente pelo fato de ser patrão, chefe, você achar que pode ter uma relação superior a isso, naquele momento você pode até impor essa situação, mas futuramente ele pode vir a pleitear um dano moral, um assédio moral, e aí também vai impactar exatamente no teu bolso também, né? Então, eu acho que isso aí são algumas dicas que a gente tem, assim, que agir tudo isso aí através de um planejamento, de uma forma preventiva, a gente pode tentar evitar e diminuir esse chamado risco Brasil. Eu acho que esse risco Brasil é o que mais assusta o pessoal lá fora de fazer um investimento aqui. A falta de segurança, muitos alegam que o país não tem uma segurança jurídica muito grande. Realmente Exato. não tem, mas a gente tem como tentar reduzir esse risco ao máximo possível, de maneira conhecendo a estrutura, conhecendo a organização, conhecendo o dia a dia e praticando atos preventivos para poder evitar qualquer problema futuro.
Uhum. Perfeito, perfeito. Ok, eu acho que nós conseguimos alcançar aqui o objetivo de todos, né? Chegamos a falar sobre os impactos aqui do fluxo de caixa, o que é que o mercado de trabalho está aí trazendo para a gente, né? A, a economia tá se reerguendo, isso é um fato. Esse é o momento da gente se planejar. Meu amigo Giancarlo, quer fazer as considerações finais? Felipe, eu acho que, resumindo toda a nossa conversa, eu acho que a forma mais interessante, mais inteligente de se programar o fluxo de caixa e ter os colaboradores como um, uma parte do seu lado, né, ao seu lado e não do lado oposto, seria a questão da prevenção. Eu acho que a gente, fazendo a questão prevenção, a gente não vai ter medo de demandas trabalhistas, a gente não vai ter medo de que um funcionário venha a brigar, a gente vai trabalhar mais tranquilamente, com segurança, né? Então, assim, isso vai ser bom para todo mundo. Ou seja, resumindo, a palavra eu acho que é prevenção e planejamento. Prevenção, planejamento. Perfeito. Isso é são duas palavrinhas que precisam entrar no nosso vocabulário muito fortes, principalmente a partir de agora. O mercado está aí, vamos precisar se organizar cada vez mais. Giancarlo, foi um prazer conversar contigo. A quem nos está nos acompanhando, próxima terça-feira temos outro encontro com mais dois colegas falando sobre temas relevantes que a gente está trazendo para vocês. Tu lembras quem são os próximos? Eu acho que é a Manu e o Henrique Neto. Pois Eu é, suponho que sejam os dois, exatamente. próxima semana o Henrique Knert e a Manuela vão estar trazendo aqui alguns impactos bem interessantes na parte tributária, né? Então, não percam e próxima semana tem mais Empresários Amigos. Foi um grande prazer estar com vocês. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.